Mais um episódio está no ar, um episódio do nosso podcast Bossa Nossa. Esse lugar onde a sua bossa, a minha bossa e a bossa desse ilustre convidado, se unem num match perfeito. Deixa eu contar um negócio para vocês. Eu sempre tive curiosidade de conversar com ele. Mesmo porque eu quero saber quem é ele por trás dele mesmo. Sabe mais ou menos o seguinte, eu vou conversar com a coxia e não com o palco. O meu convidado de hoje é o Edinho Araújo. E aqui na minha cidade, ele é conhecido como o prefeito. Mas vamos combinar aqui que a minha conversa é com o humano por trás do prefeito. Eu vou deixá-lo se apresentar e a gente vai descobrir algumas histórias de infância. Vamos lá? Edinho, por favor, diga para eles quem és tu. Bom, primeiramente te agradecer por ter esta oportunidade de participar desse seu trabalho, dessa sua busca, né? E eu vim aqui para ficar muito à sua disposição. E eu diria que eu sou Edinho Araújo, nasci em Santa Fé do Sul, estou na vida pública desde sempre. Só para você ter uma ideia, Paula, contam essa história e está registrado pelo escritor Mário Soler, no livro Edinho, 38 anos na estrada. E agora já está defasado esse livro, porque eu estou com 49 anos de vida pública, eu vou fazer 50 o ano que vem. E conta, e aí eu me recordo disso vagamente, de que a professora teria perguntado para a classe, aquela tradicional pergunta, você quer estudar para quê? Você quer ser o quê no amanhã, no futuro? E teria perguntado para mim, e eu teria respondido que eu queria estudar para ser prefeito. E aí foi uma gozação geral, né? Todo mundo deu risada a partir daquele momento, me chamava de prefeitinho, prefeito. Eu imagino. E aí, fizeram bullying, né? E aí acabei realizando esse sonho de ter sido prefeito da minha terra natal. Agora, eu sou filho de Emílio Araújo, que nasceu aqui próximo, em Palestina, e de Gabriela, que eu chamo ela de Dona Bela, que tem 95 anos, uma vida saudável. Até vou te contar um detalhe. Recentemente eu li qualquer coisa que a rainha da Inglaterra, que tem a idade dela, 95 anos, o médico teria falado para ela tomar, diminuir um pouco o gin e o martini, porque o ano que vem, não sei o que vai acontecer, mas no fundo estão esperando o centenário dela. Aí o médico teria dito para ela, eu contei essa história para minha mãe. Aí no último encontro que eu tive com ela, eu falei, Dona Belinha, se o médico da senhora, que ela toma vinho, se o médico da senhora pedir para a senhora tomar menos vinho, o que a senhora vai dizer para esse médico? Ela falou assim, vou mandar ele aberta. Ai, que delícia. Afinal de contas, tem 95 anos. Mas foi tão espontâneo que ela não fala besteira, minha mãe. A mulher nunca pedi para ela parar de ouvir, sempre ela é muito exata e muito comedida, né? Mas é uma expressão muito interessante, uma mulher que tem 95 anos e que é rio-pretense. Eu queria chegar nesse ponto também. Minha mãe é rio-pretense. E eu vim para cá, né? Moro aqui há 30 anos, mas não nasci em Rio Preto e comecei minha política fora daqui. Então eu fiz o contrário. Normalmente era o político de Rio Preto que ia para a região. Eu vim da região para Rio Preto. Mas você quer saber do Edinho menino, né? Não, mas tá ótimo assim. Eu vou voltar então. Bom, eu entrei na escola com 7 anos. Nasci lá. E aí um detalhe, né? Meus pais foram fundar a cidade de Santa Fé do Sul. Minha mãe tinha nascido aqui, meu pai em Palestina, aqui próximo do Talhadão, um lugar chamado Formiga, hoje é Buturuna, ali em Palestina. E eles se conheceram em Votuporanga, que o meu avô mudou-se para lá e eles se conheceram lá. E lá eles se casaram. E o meu irmão mais velho, o Nelson, que é médico em Ribeirão Preto, nasceu em Votuporanga.
Então, na vida pública, o político faz o seguinte, se ele morou no lugar, quando ele chega lá, ele fala. Então, eu tinha a história seguinte, quando eu comecei a vida pública. Em Votuporanga, eu fui gerado aqui em Votuporanga, eu fui nascer lá em Santa Fé. Em Jales, eu chegava em Jales e falava assim, eu nasci em Santa Fé, mas não tinha cartório lá, eu fui registrado aqui no cartório de Jales. A minha mulher é de Olímpia, né? Olha, Olímpia, tal, namorei aqui, me casei aqui em Olímpia. Então, o político, ele conta em cada cidade, ele vai contando uma história para interagir com a cidade e conectar com a cidade. Então, eu quando criança, eu entrei, né, me lembro, foi aos 7 anos, naquele tempo não tinha creche. Eu entrei na escola com 7 anos, não sabia nada, mas eu conhecia a cidade inteira, eu conhecia todo o comércio, e todo comerciante me conhecia. Eu conhecia os que tinham o taxista, o charreteiro, né? Tinha muita charrete naquela época. Então eu conhecia a cidade, andava a cidade, os córregos de toda a cidade, não tinha clube naquela época, estrada, ruas de terra. Mas quando eu nasci lá, porque Santa Fé, ela tem uma característica diferente, ela foi fundada pela CAIC. Algumas cidades no estado de São Paulo, e Adamantina, que eu sei, e Santa Fé do Sul. Ela foi toda organizada, ruas largas, né, o perímetro urbano. Depois foi crescendo outros bairros. E eu fui uma das primeiras crianças que nasceu lá. Os meus adversários falam que eu fui a segunda criança. E os meus companheiros, os meus parceiros falam que eu fui a primeira criança que nasceu, porque teria nascido uma outra que faleceu com 6 meses, né? Então, eu tenho fui uma das primeiras crianças que nasceu. Ou a primeira ou a segunda criança que nasceu. E eu vejo hoje que a meninada de hoje tem uma dificuldade até para andar na rua. Por quê? Porque o pai pega a criança, leva para a escola, volta da escola para casa, para um outro curso. Então, enfim, as crianças têm a tutela dos pais a todo momento e não se anda na rua, né? Então, esse aspecto já me deu assim, eu ia conhecendo né, o mundo, a cidade, as pessoas. E eu, com 10 anos, eu acompanhei meu pai, tinha uma eleição de presidente da República, e o Jânio Quadros, que era candidato em 1960, né, aqui ninguém dessa sala tinha nascido, e nem sei se aqueles que nos assistem. E eu me recordo desse encontro com o Jânio Quadros, só para você ter uma ideia. Quantos anos? Isso, eu tinha 10, 11 anos. 10, 11 anos. Ele desceu numa fazenda, num avião, aí foi até a Rubinéia. Rubinéia hoje, a Rubinéia antiga foi submersa com a construção da represa da usina de Ilha Solteira. Mas a fazenda era ali, a fazenda Almeida Prado, e tinha a estação, que pouca gente sabe, chamava Estação Presidente Vargas, mas a cidade era Rubinéia. E eu me recordo do Jânio Quadros, quando passava ali pela estrada boiadeira, a estrada que ia até Pereira Barreto, ou depois Ilha Solteira. Então, o Jânio Carvalho Pinto, que era o governador da época, entraram num trem e vieram fazendo campanha nas estações. E eu me lembro quando o Jânio jogou tinha um brochezinho que era uma vassourinha, que a música dele é Varre, Varre, Vassourinha. Olha, não sou da idade, né? mas eu conheço. Olha só, exatamente. Então eu me lembro de ter pego essa vassourinha, tá certo, né? E ter visto o Jânio, meu avô era ademarista, meu pai era janista, e eu acompanhei. E o interessante é que depois de muitos anos eu era deputado estadual e me encontrei com o Jânio. E fui contar essa história para o Jânio Quadros. Falei, presidente, chamei ele de presidente, eu conheço o senhor. Eu fui começar a contar a história, aí ele falou, para, daqui a pouco você vai me dizer que eu te peguei no colo. Né? Pegou mesmo. Então foi muito interessante isso. Então eu fui uma criança que já tinha com 10, 11 anos, e eu gostava de acompanhar o meu pai, que foi vice-prefeito. Ele foi o primeiro subprefeito, quando Santa Fé ainda era ligada a Jales, né? Meu pai foi o primeiro subprefeito e depois ele foi vice-prefeito eleito quando a votação era separada. Você votava no prefeito e votava no vice-prefeito. Ele ganhou de vice-prefeito e o prefeito dele perdeu, né? Então ele era adversário do prefeito, né? Então é interessante isso. Então eu acompanhava isso
desde criança, né? O que, às vezes, eu encontro crianças interessadas em política. Mas eu já tinha esse despertar, esse olhar, essa curiosidade. Além do despertar, algo que já estava ali dentro de você, também dentro da família, né? Já tinha essa perspectiva. Mas se eu entendi, e também pelo tempo, da época que a gente vivia, a gente era mesmo crianças mais autônomas, mais criativas, no sentido de que a gente tinha que fazer, independente. E você chegava 11 horas da noite em casa, né? Exatamente. Tá certo? Mas toda criança tem um medo de alguma coisa. Qual era o seu maior medo quando você era criança? E conta pra mim se você era uma criança medrosa ou destemida, embora eu já saiba mais ou menos para onde você vai. Mas conta pra mim qual foi uma das suas cicatrizes, como aconteceu uma cicatriz de infância. Olha, eu vou dizer com toda a sinceridade, Paula, eu nunca essa palavra me acompanhou ou eu nunca tive nenhum problema, porque nós éramos arrojados mesmo, né? Nós éramos... o meu irmão era mais velho, diz que de vez em quando eu provocava e ele tinha que brigar por mim, né? E pra você ter uma ideia, às vezes tinha que... O farmacêutico da cidade contava, o Valdemar, lá que às vezes tinha que ir lá aplicar a injeção em mim, não sei porquê. Se eu subia em cima da árvore, não descia da árvore. Então, minha mãe batia muito na gente, né? Apanhava muito, né? E o meu irmão ficava para apanhar. Eu não, eu corria, não apanhava. E aí depois ele ia às vezes me buscar para eu apanhar. Também. Então, um certo dia, eu teria contado para ele, olha, você me pegava, eu apanhava porque você me trazia, né? Então eu fui um menino que podia chamar de peralta, né? Volta e meia eu encontro alguém, olha, o pessoal lembra de você quando criança, né? Eu sempre envolvido com as pessoas adultas. E depois, quando eu entro no ginásio, saio do grupo escolar, escola pública, entro no ginásio, eu já fundo uma academia. Você tem uma ideia, na terceira série de ginásio, eu fundo a academia 2 de Maio, que ela é liderada pelo professor Adacir, que é aqui de Ibirá, é vivo ainda, fez agora recentemente uma idade redonda. E eu, por exemplo, a Academia 2 de Maio, como é que era? Era no sábado, que naquela época tinha aula ao sábado, de manhã, no pátio da escola, eu era o presidente ou era o repórter, a gente noticiava os acontecimentos da semana, tá certo? Os acontecimentos da semana a gente descrevia. E isso a escola inteira ia conhecendo a gente, né? E eu me recordo, lembrando desse Adacir, uma coisa interessante, para mostrar o vínculo entre o professor e o aluno. O que aconteceu? Esse Adacir era de Ibirá, aqui de Vila Aventura, de Ibirá. E ele falou, tem o trem de passageiros naquela época. Então, nós tínhamos uma excursão de Santa Fé para Ibirá. E depois Ibirá iria lá, tá certo, nos visitar, com diversas modalidades de esporte. Tinha até peça teatral, coral, vôlei, basquete, futsal. Bom, eu queria ir nessa excursão. Ia muita gente. E eu no futebol, eu fui ter um time depois, que eu era dono da camisa, dono de tudo aí, por isso que eu jogava no time, porque eu era dono da bola e tal, né? Mas nesta excursão, eu não me encaixei em nada. Teria ido fazer um teste com o professor de música, Carlos Alberto Trevisan, que era daqui de Mirassol, e ele me pediu assim, bom, então canta uma música aí. Aí eu falei, o sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele me botou para fora da sala, achou que eu estivesse brincando com ele, porque aí não media nenhuma entonação, nenhuma virtude, né? E, bom, e aí eu peguei e fiquei muito chateado, triste, e fui bater bola num campinho de futebol. Aí, de repente, eu ouço o barulho de um carro, que era um DKV. Eu falei, esse DKV é do diretor da escola, o Itael de Matos, né? Aí, quando eu vejo o diretor vindo na minha direção, no centro ali do campo. Aí ele chega para mim e fala, Edinho, eu soube que você não está escalado porque você não conseguiu se encaixar em nenhum dos times, nenhuma das equipes.
para ir para Ibirá. E eu sei que você quer ir para Ibirá, então eu vim aqui te convidar, eu vou te dar um gravador e você vai gravar tudo que vai acontecer em Ibirá. E estava abrindo uma rádio, a Rádio Dinâmica, Santa Fé, e você vai narrar isso para que todo mundo possa saber. Eu falei, e o meu pai? Será que meu pai deixa? Ele falou, onde está seu pai agora? Eu falei, esse horário já era final de tarde, quase noite. Meu pai deve estar chegando do sítio, deve estar lá na casa, no armazém do meu tio Alípio. Aí ele me botou dentro do carro dele e foi até o meu pai. Eu fiquei na calçada e ele foi falar com o meu pai, pedir autorização para o meu pai para eu ir viajar, porque era no dia seguinte, às 6 horas da manhã, saía o trem que chegaria aqui por volta de meio-dia, passava por o show, descíamos aqui no Shoa e íamos de ônibus até Ibirá. Então, eu me recordo desse diretor, que 2 anos depois eu já fui estudar em Ribeirão Preto, fazer clássico, que não tinha, escola pública também, e esse professor morreu num acidente na Avenida Rebouça, ele, um filho, e eu vejo hoje o que esse diretor me entregou, um gravador, e eu descrevi tudo aquilo e acabei me soltando um pouco mais. Então, quanto um diretor foi sensível, você imagina isso, um diretor da escola, saber que um aluno que queria ir não estava convidado e ele arruma uma solução. Então, eu queria cumprimentar todos os mestres que são capazes de identificar. E aí eu não sei qual é a importância disso na minha vida. Mas eu acho que deve ser muita, porque você está contando essa história. Contando essa história. Está contando essa história porque poucas vezes eu contei essa história, mas aí é para destacar o professor, para destacar aquele que consegue ver o mérito, né? Um eventual talento em alguém. Então, é o despertar. Então, por isso que eu prego muito a oportunidade, né? Certa feita, perguntaram para a irmã do Senna o que é que... por que o Senna tinha chegado onde chegou? E ele dizia sempre que o pai dele, a família, deu a oportunidade e ele se apegou a essa oportunidade. Mas quantas crianças, às vezes, a família não pode dar a oportunidade. E aí entra a sociedade, aí entra o poder público. É verdade. Aí entra o político propriamente dito. Assim, é realmente uma sorte quando a gente tem algo, a gente não sabe se estava escrito, a gente não sabe exatamente como é. Inclusive, vou te perguntar se você acha que a sua trajetória, porque quando você conta aqui, que desde criança você fala, o que você quer ser? Eu quero ser prefeito, o menininho daquele lá, pelo amor de Deus, né? Mas tudo foi levando para isso. Eu tenho uma curiosidade agora, fiquei com essa curiosidade. Primeiro, só para completar esse raciocínio dessa personalidade que você tinha desde criança, se você era o aluno nerd ou você era o aluno do fundão. Segundo como que é a cabeça de uma criança, um adolescente, que acaba se tornando exatamente aquilo que... Porque normalmente, por que você quer ser bailarina? Você quer ser bombeiro. E normalmente você não é aquilo. Como que você conduziu, embora você tenha sido uma criança nesse momento, um adolescente, mas você acha que foi uma coisa orgânica ou você inconscientemente foi planejando o teu lugar aí para chegar onde você está? Então, bom, primeiramente, eu diria que eu nem sentava na primeira fileira, nem na última, eu ficava no meio. Ok, aproveitando os dois, né? Tá certo? Então, Tá certo. eu não era se nem um aluno, mas aí também, tá certo? Tá certo. E depois, foi essa questão da academia. E depois eu tive um time de futebol, chamava 9 de Julho. Pra você ter uma ideia, com 14 anos, eu vim jogar aqui em Rio Preto, no Campo do América, no Mário Alves Mendonça, meu pai com uma caminhonete Ford, a gente vinha todo mundo deitado ali no colchão, gente na frente da cabine e atrás. E com 14 anos eu assinava contrato de futebol. Me lembro que aquele esportista antigo, se alguém tiver, vai lembrar do Mané, foi goleiro do América, ele tinha um time infantil do América, e eu contratei, eu me lembro que eu recebia, eu distribuía o pessoal para almoçar nas casas, e depois vínhamos aqui. Depois eu fui para Ribeirão, e em Ribeirão eu fui fazer clássico, e uma vida normal e tal. E depois, quando eu entrei na faculdade, eu já entrei
participando de disputa de diretório acadêmico. Estava no auge da repressão e a gente tinha uma linha democrática, sempre trilhei esse caminho, sempre fui um democrata, sempre achei que nós temos que ter essa visão múltipla, plural, de convivência, de diálogo. E aí eu comecei a vivência acadêmica, cheguei a ser primeiro vice-presidente do diretório acadêmico do Direito, 1º de setembro, Faculdade Laudo de Camargo, e tive a incumbência de fazer uma semana jurídica, e eu me relacionava com os professores, os mais tradicionais da época. Me lembro que eu levei Valdir Troncoso Pérez, quem for advogado e jurista e criminalista vai lembrar desse nome. Eu me lembro que eu levei o Valdir Troncoso Pérez, eu pegava a Câmara Municipal, apoiava este evento e a Câmara me cedia um Opala, eu me lembro, e ia em São Paulo buscar os conferencistas. Eu pegava os conferencistas, levava um de madrugada e pegava o outro de manhã. A palestra era sempre à noite. E esta vivência... Aí eu trabalhava num cartório à tarde, fazia direito de manhã, consegui segurar uma turma com 12 alunos até o final, porque eu era líder, e à tarde eu trabalhava no cartório, depois fui fazer estágio em escritórios de advocacia, e à noite eu fazia filosofia, abri um curso de filosofia, e aí eu fui fundar um diretório. Aí conheci, para você ter uma ideia, Tristão de Ataíde, Alceu de Amoroso Lima, que era um intelectual, conservador, católico. Eu tive duas pessoas que me marcaram muito. Mahatma Gandhi, que depois eu fundei uma entidade chamada União Acadêmica Mahatma Gandhi. Eu vou te contar quero saber. Depois, quando eu estudava já, porque eu saí com 15 anos de Santa Fé, e meu pai tinha essa coisa de Ribeirão Preto. Meu irmão queria ser médico. Meu pai tinha expectativa que eu queria que eu fosse engenheiro, e aí lá eu entrei, matriculei no clássico numa escola estadual lá, Alberto Santos Dumont, na Vila Tibério, e o meu irmão fazia no Daniel Mota Científico. Então, essa vida estudantil foi crescendo em mim, né? Me relacionando com as pessoas, eu fui conhecendo o mundo político de Ribeirão Preto, quando íamos nas férias para Santa Fé, então Santa Fé tinha uma meninada muito ativa, e naquela época aí eu fundei uma entidade lá. Então eu era presidente lá em Ribeirão, de um diretório, ou vice-presidente, e quando íamos nas férias para Santa Fé, o pessoal era só farra, convidava. Me lembro que tinha um médico que tinha lá, ele criava coelhos lá. Então o pessoal ia lá, roubava o coelho à noite e depois convidava ele para fazer na coelhada, galinhada. Aí eu cheguei um dia e falei, olha, nós precisamos ter um papel diferente aqui na sociedade. Olha, isso em 1968. Um papel diferente. E a turma todo mundo fazia ou na Poli, né, na USP, medicina na USP, a minha geração toda, porque tinha uma escola aqui em Monte Aprazível, do padre, eles eram internados aqui, eu estudava aqui no Colégio São José. E eu, em Santa Fé, depois fui para Ribeirão Preto. E a gente se reunia, então tinha estudantes de medicina, de engenharia, de todos os cursos em escolas públicas. E nós formamos essa União Acadêmica Mahatma Gandhi. Eu que dei a ideia porque eu lia Gandhi. E eu sempre fui partidário da tese da não violência. Mas não uma não violência covarde, de passiva, não. Aquela que liberta, porque libertou a Índia do jugo inglês, né? Lá nos anos 40. E então isto a gente foi marcando uma presença em Santa Fé. Aí o pessoal, os comerciantes, eu promovia, por exemplo, levava peças teatrais. Conhecia todos os artistas da época. As peças teatrais daquela época, o Sesc era muito forte em Catanduva. Todas as peças que passassem em Catanduva, eu levava lá para Santa Fé. E partidas de futebol, ou jogos entre universitários, a gente tinha contato com os universitários, e isto nos deu uma presença política que a geração toda marcou aquela época, e essa entidade foi indo. Depois eu
deixei de ser e o pessoal não levou avante. Terminando a parte estudantil... Só uma curiosidade, nessa entidade, qual era o core dessa entidade? O que vocês faziam ali? Então, era isso. Nós reflexiva? promovíamos palestras, levávamos conferencistas, fazíamos um grande baile. Naquela época tinha um conjunto em Ribeirão que chamava New Boys. New Boys. New Boys. Uma coisa... Então, os melhores bailes, né? Eram nós que fazíamos. Então, isso deu uma certa respeitabilidade perante a sociedade. Aí eu termino o curso de Direito e de Filosofia. Ainda no último ano, eu sou candidato, me lanço candidato com 22, 23 anos, me lanço candidato a prefeito da cidade. E essa eleição, aí eu vou dizer para você, eu perdi essa eleição. A primeira eleição, o pessoal me fala, o Edinho nunca perdeu a eleição. Ganhei 12, é verdade. 12 Gente, depois olha que disso. incrível, 12. Ganhei 12 eleições. Mas a primeira eu perdi. Foi a melhor coisa que já me aconteceu na vida. Por que foi a melhor e por que perdeu? Então eu perdi porque, primeiro que eu não morava lá, fazia 8 anos que a gente só ia por ocasião das férias de julho e no mês de janeiro, dezembro e janeiro. E nós promovemos, e tinha os políticos tradicionais. E eu cheguei com esse time peitando todos eles, tá certo, né? E tinham 5 candidatos. E eu fiquei em segundo lugar, quase ganhei a eleição. Graças a Deus, eu perdi a eleição. Por quê? Perdi a eleição porque... Por que é graças a Deus? Graças a Deus. Perdi porque faltou voto, né? E depois, graças a Deus, porque não era hora. Eu não estava preparado para ser prefeito da cidade. Teria ficado num mandato, talvez. E Deus que sempre me conduziu, tá certo? Perdi a eleição, fui advogar, fui lecionar, aprendi mais e tive experiência. Aí volto à carga em 76 e passo a ganhar eleições. Todas que eu disputei a partir de 76. Nossa, eu quero saber isso, porque eu acho isso também assim, fantástico. Mas eu quero voltar só num assunto que você colocou aqui. Você disse em algum momento que teu pai gostaria que você fizesse engenharia. Mas, então vamos lá, vou pensar em algo aqui. Imagine que o seu pai estivesse aqui agora, e a sua mãe, Gabriela, e você pudesse entrar na cabeça deles dois, e você achasse ali naquela cabeça deles uma causa de espanto, de surpresa pelaquilo que você se tornou perante toda a sua trajetória. Eles são pais, eles esperam, eles pensam, eles acham. Qual é o motivo de maior surpresa que você enxerga dentro da cabeça deles quando você pensa no que você se tornou? Minha mãe tem muito orgulho, né? Minha mãe é uma mulher de muita fé. A educação religiosa foi a minha mãe que deu. Meu pai se dizia católico, mas não frequentava a igreja católica. Minha mãe, presbiteriana de berço, daqui de Rio Preto, na igreja presbiteriana, ali na Voluntários, em São Paulo. E onde ela foi batizada, e o meu avô, meus avós eram todos presbiterianos, então eu recebi a educação religiosa da minha mãe. O meu pai foi primeiro subprefeito, foi vice-prefeito, chegou a ser candidato a prefeito e perdeu. Então, eles tinham meu pai se realizou em mim como prefeito da cidade. E a minha mãe sempre me estimulou, né? Sempre me estimulou. E a expressão do meu pai, quando a gente saía às 5 horas da manhã para ir para Ribeirão Preto, de trem, era 5 horas da manhã, eu me lembro que ela preparava um sanduíche, um pão com carne, e ela chorando, porque os filhos iam pegar o trem. Eu com 15 anos, o pessoal tinha até dificuldade, o pessoal me aceitar nas repúblicas, nas pensões lá. E aí meu pai falava assim: filho meu não fica na barra da saia da mãe. Essa expressão, meu pai era um homem muito duro, muito firme. E ele falou: eu não tive diploma, mas filho meu, eu vou deixar diploma. E todos os 4, né? Minha irmã é professora, morou nos Estados Unidos, a outra irmã também, o meu irmão é médico em Ribeirão. Então, eu diria que eu não frustrei o meu pai. Eu não frustrei. O meu orgulho. Olha que interessante, você conta essa história e eu estou vendo ela sendo construída aqui dentro da minha percepção. Eu estou lendo um livro e aí o imaginário é meu aqui. Qual que é o meu imaginário aqui? Como é interessante a força da natureza quando junta com a decisão
de saber exatamente o que você quer e o que você é. E aí, quando você coloca o terceiro elemento, que é o apoio daquelas pessoas que te forjam, né? Que forjam o seu caráter, a sua personalidade, não tem como não ter 12 eleições ganhas. Porque você se torna uma pessoa daquele lugar, você encontrou outro lugar. É muito interessante. Sempre com o apoio de todos. Eu percebi. Apoio da família. Assim, a natureza ela apoio vai dos amigos, conduzindo, te espiritual e no campo de batalha. No campo de batalha, foi isso que aconteceu. Muito interessante. Então, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que não é capciosa, eu acho. Mentira, não. Ó, a gente sabe que ser pai, mãe, mas aqui a gente está falando de ser pai, é um dos papéis mais difíceis que existem. Criar, educar e liderar. Você tem 3 filhos. Qual o nome dos seus 3 filhos para a gente saber? Thaísa, a mais velha, advogada. Betina, a do meio, médica. E o Edson, o Edinho, advogado. 3. A gente sabe que liderar filhos é muito difícil. Qual é mais difícil? Liderar filhos e colocar eles nesse mundo ou liderar uma cidade? Bom, primeiramente eu preciso te dizer que a educação dos meus filhos, em função de que todos eles nasceram, eu já era prefeito de Santa Fé, onde fiz um grande governo de Santa Fé. Mas nada sozinho. Claro. Ninguém faz nada sozinho. Nós somos frutos de uma equipe. E se liderarmos uma equipe, nós seremos também uma peça dessa engrenagem. E eu sempre fui uma peça da engrenagem, liderando. E eu me recordo que a Thaísa, que é amiga da Ju, tá certo? Eu ia nas inaugurações e com ela no colo. Quantas fotos eu tenho com a Thaísa, apesar de que tirava-se muito pouca foto naquela época. E eu devo, aí eu sempre disse, e depois eu fui ser deputado, e as crianças, né? Quem que não tem uma criança doente à noite, de madrugada? E quando já morava aqui, ou estava em Olímpia, eu acionava aqui o médico Massaro, nas figuras que quantas vezes os médicos, lá em Santa Fé também, o Wilson e o João Borges, né? Eles acudiam por telefone na estrada, pedia para eles assistirem os meus filhos, e a Maria Elza foi quem sempre conduziu. Eu nunca levei filho para a escola, não tinha tempo, a minha prioridade. E aí a Maria Elza, nós nos casamos, ela me conhecendo na faculdade, no diretório, e eu fiz essa opção, né? Eu fiz a opção pela vida pública, mas sempre acompanhando, sabendo tudo que se passava. O telefone era uma dificuldade na época, você pedia uma ligação, né? Eu me lembro que era difícil, falava muito raramente, mas a educação mesmo, quem esteve próximo deles foi a Maria Elza, a minha esposa, 46 anos, mãe dos meus filhos, e eu sempre acompanhei. E graças a Deus eles o amor não é menor. O amor não é menor por isso. Porque eles compreenderam o quanto eu faço, porque eu gosto. Propósito de fazer vida pública. Porque a vida pública, Paula, ela pode fazer muito bem quando você faz a boa política, quando você promove o desenvolvimento, diminui as distâncias sociais, a miséria, e pode fazer muito mal quando não se faz visando o interesse público. Quero ver você me contar como que você pediu a sua esposa em casamento. Você lembra exatamente a roupa que você estava usando em ela? A minha eu não lembro, mas a dela eu lembro. Aí! A minha eu não lembro, mas a dela eu me lembro. Ela estava toda de branco, né? Fazíamos faculdade, eu fazia nessa escola letras, ela fazia pedagogia, e eu a vi, eu era presidente do diretório, e aí pedi em namoro. Ela morava em Monte Alto, o pai dela era gerente de banco e tal, e aí, daí uns dias ela aceitou, e foi assim. Quando eu a vi, eu falei, com essa eu me caso, e me casei. Mas foi assim mesmo. Bateu o olho e falou, com essa eu me caso? Com essa eu me caso. O que essa tinha para você falar, com essa eu me caso? Foi um conjunto, né? Maria Elza
muito educada, né? Muito educada e conversando e vendo, mas nada igual, né? Tudo diferente. Ela, uma formação, né, religiosa, eu com outra formação, e convivemos. Somos muito parceiros, né? E eu digo sempre o seguinte, é interessante, Paula, eu perdi quando eu era solteiro. Depois que me casei, nunca mais perdi. Então eu digo sempre, ela nunca perdeu a eleição. E sempre, tá certo? Ela nunca perdeu a eleição. Nossa, a gente tá mandando bem pra caramba, Edinho. Ó, deixa eu perguntar pra você, qual é a pessoa mais inteligente que você conhece? Me fala por quê. Inteligente. Eu tive um amigo... Que você conhece pessoalmente, exatamente. Sim, eu tinha um amigo, ele fazia seminário. Aí ele chegou no segundo clássico, lá nesse colégio Santos Dumont, em Ribeirão Preto, José Maria da Costa. Ele queria ser padre e desistiu. E convivemos, e ele tinha estudado latim, né? Sabia latim, e aquilo me impressionava profundamente. E com aula de filosofia, ele entendia de lógica, de filosofia, e escrevia muito bem. E convivemos juntos o clássico, depois o direito, a filosofia, e ele, uma família muito humilde, muito simples, a mãe dona de casa, o pai servente de uma escola pública e sapateiro também, e ele simplesmente passou no concurso de juiz de direito no estado de São Paulo em primeiro lugar, né? E eu conservo uma amizade até hoje, nos relacionamos até hoje. Quando eu tenho alguma dúvida em português, eu pergunto para ele. Ele tem livros, escreve, um estudioso, juiz aposentado hoje, mas um advogado brilhante e um homem extremamente inteligente. Mas eu tenho muitos outros amigos inteligentes, mas eu ficaria com Zé Maria da Costa. É tão gostoso estar com gente inteligente, né? Eu acho. Porque, ainda mais para quem gosta de filosofia. E chegou um tempo. Eu sempre gostei de uma boa conversa, né? Com quem a gente aprende, com quem te eleva, né? E você perguntar, bom dia, tá certo? Não tá bom dia, tá certo? Já começa a falar o negativo. Eu acho que é tão bom você falar com gente que te promove, que eleva, que joga para cima, né? Do teu dia. E estuda, né? Eu acho que é importante a leitura, a educação continuada, né? Você está sempre se atualizando nesses tempos que são tempos porque antigamente se escrevia história a cada 100 anos. Depois, 50 anos, 10 anos. Agora, por dia. É todo ano. Uma história por dia. É uma história por dia. Você não sabe o que vai acontecer. Assisti uma palestra ontem do Ricardo Amorim. Ele falou que não vai demorar muitos anos. Nós vamos entrar dentro de um foguete e vamos em 15 minutos para o Japão. Tá certo? E daqui a pouco nós vamos estar dentro de um drone, tá certo? E os carros não vai ter comando, você não vai dirigir, tudo no controle, já está assim. Tenho curiosidade, pelo que você está falando. Quando você vê esse cenário que ele falou, você consegue imaginar que sociedade é essa? E se essa sociedade seria mais interessante para liderar como prefeito ou essa que a gente vive hoje? Eu acho que a questão social, por exemplo, a medicina está falando-se muito hoje em telemedicina, né? Mas tem uma questão, eu acho que essa ensino à distância, por exemplo, mas eu acho que é fundamental, no início, tem que ter o contato, tem que ter o olhar, tem que ter o toque, né? Eu acho que é fundamental isso. Eu perguntei para uma criança ontem, estava com os pais, eu peguei um elevador, tinha um evento aqui à noite, eu fui a 2 eventos à noite ontem, e estavam os pais e uma criança, uma menininha. Eu perguntei, você voltou às aulas enquanto eu ia até para o segundo andar? Ela falou, sim. Eu falei, você gostava mais da aula online, lá no notebook, ou no presencial, ou na escola? Na escola. Uma criança de, no máximo, 4 anos, 5 anos tinha. Porque é preciso, que bom que eu estou vendo agora, as crianças de mochila nas ruas. Gostoso, e você sabe o quanto eu sofri com a questão da pandemia, né? Mas eu nunca tive dúvida, um ano eleitoral,
mas nunca me movi uma decisão minha se não fosse pensando na vida, na saúde e na ciência. Eu imagino que deve ter sido, ou seja, se para nós que não temos essa responsabilidade, claro, eu tenho responsabilidade com a minha empresa, a outra pessoa tem responsabilidade com algo que ela tem, mas é prefeito, né, de uma cidade. É verdade. Então eu imagino que aí deve ter sido extremamente difícil, porque além das questões emocionais, psicológicas, familiar, tem também uma cidade para elevar a moral dela, porque está todo mundo passando por uma dificuldade muito grande. De repente, você tem aquela, né, essa coisa. A questão da humanidade, né? Vai se escrever muito a respeito disso, né? A respeito dessa questão, que foi a pandemia, né? Que foi a pandemia. O que foi a pandemia para você? O que foi? Ela está aqui ainda Olha, entre ela nós. Está, exato. Até me permitiu que eu continuasse com máscara, né? Mas por um aspecto pedagógico mesmo. Eu quero ser o último a tirar a máscara, né? Porque a pandemia não acabou, né? Não acabou. Isso até notícias, né? De outros países. Mas deixa eu só colocar aqui. A gente está a mais de 1 metro de distância aqui. Perfeito. Ele fez questão que eu ficasse sem a máscara. Todo mundo vacinado, respeitando todos os protocolos. Exatamente, perfeito. Continua, por favor. Bom, então, falando de pandemia, eu não posso esquecer de falar para você que eu assisti um filme sobre pandemia interessante. Qual? Mais do que vizinhos, amigos. Assistiu esse filme? Marca para mim? Não. Conta que história. Mais do que... É um filme francês. Tá. Mas é uma história conta a vida do pessoal que mora num prédio, num condomínio ali, e de forma muito cômica. É um filme engraçado e ao mesmo tempo real e dramático. Como foi a pandemia? Vale a pena assistir. Olha, mais que vizinhos? Mais do que vizinhos, amigos. Mais do que vizinhos, vizinhos, 2 pontos, amigos. E Netflix? Netflix. Olha eu, já direto no Netflix. Quem não vai direto no Netflix? É verdade. Hoje, apesar de que eu gosto do cinema mesmo, eu gosto de ir no shopping, na poltrona, comer pipoca, gostoso, né? Mas, eventualmente, eu assisto. Deixa eu ver com o senhor vai, não. Deixa eu explicar outra coisa também. É claro que tem uma liturgia, né? Ele é prefeito e eu precisava chamar ele de senhor, alguma coisa nesse sentido. Mas ele deixou eu chamar ele de você, tá certo? Claro. Olha só aí, gente. Não, porque as crianças, na minha casa, todo mundo chama de Edinho, a secretária Edinho, né? E essa coisa do nome, não sei se você sabe, meu nome é Edson, de batismo, de registro, Edson Coelho Araújo. Mas aí, em 82, quando eu terminava o mandato de prefeito, apelido não valia. Aí eu tive que registrar, mudei todo o nome, tá certo? Em todos os documentos. Hoje eu me chamo Edson Edinho Coelho Araújo. Mas como parlamentar, o nome político fica só 2, para você simplificar, então eu fiquei com Edinho Araújo. Mas você hoje incluiu eu sou Edinho no teu nome? Incluí Edinho em 1982. Nossa, gente, é incrível como a gente vai construindo tudo isso. Você vai no cinema com a sua esposa ou com filhos? Não, eu vou às vezes com a Thaísa, né, mas sempre com a Maria Elza. Já fui com o Neto também, mas muito raramente. E agora, eu assisti um filme recentemente, né, do James Bond, tá certo? O último dele, 007, que é o último, que era a despedida dele. Eu não assisti ainda, é muito bom. Eu gostei. Eu não conhecia esse gênero de filme, mas eu recebi um convite muito amável, e era mundialmente, foi lançado, eu assisti. Mas assisti esse filme, esse que eu falei para você, e assisti um outro, que também é muito interessante, Quanto Vale? Esse eu assisti. Quanto vale? Do 7 de setembro. Exatamente. 11 de setembro. Assisti. Quanto vale? Nossa. É muito legal. Com base na realidade, né? Então são 2 filmes que tem um pouco, uma no estilo, o outro, mas com base em fato, né? Você sabe que quando você fala desse filme, eu fiquei 3 dias pensando nesse filme, embora seja uma história que todo mundo conhece. Olha o tamanho da responsabilidade para decidir. Eu não lembrava disso, eu não lembrava daquela questão das indenizações, foi muito interessante. Né? E o valor da vida? O valor e quando da vida, ele fala muito interessante. Nossa, gente, assiste aí que vocês vão entender. Quando a gente fala, e o valor da vida, vocês vão entender o que a gente está falando. Edinho, tem algo que você
saiba fazer assim maravilhosamente bem e que ninguém sabe? Que você sabe fazer isso? Olha, eu não sei fazer nada, eu não sei. Eu Só morei em sabe sempre ver. República, não sei fritar ovo. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma, né? Eu não tenho nenhuma habilidade, não tenho voz. Eu gostei muito de cantar, de tocar, né? Eu acho que quem canta, né? Ele aglutina, ele faz amigos, né? Adoro música, né? Adoro. Esses dias até um amigo estava num evento, ele ia ter um cantor, ele falou assim, você não quer cantar, Edinho? Aí eu acabei, espontâneo, estava no palco, falei, não, cantar eu não canto, mas já trabalhei num filme. Aí ele falou, trabalhou no filme? Eu falei, trabalhei. Fiz uma ponta, né? Fiz uma ponta no filme. Isso em 1979, um filme Estrada da Vida. Foi diretor o imortal Nelson Pereira dos Santos, imortal Nelson Pereira dos Santos. E o filme era Estrada da Vida com Milionários é Rico. A história do Milionários é Rico. Que legal! E que passa por Rio Preto. E parte do filme, eu era prefeito e tinha que convidar para uma arena onde as pessoas estivessem presentes. Tinha o rodeio e tinha o show. Então eu convidava a população, e naquele tempo o sol não saía, tinha que convidar para o dia seguinte, e eu fazia realmente o papel de prefeito que contratou o show. Tinha uma. Naquela época? Não, né? Você não era prefeito naquela época? Era prefeito já na cidade. Já era prefeito. Nossa, e contracenou, eu me recordo, eu conheço pouco de artista também, não vejo novela. Okay. Não vejo porque a minha prioridade é a prefeitura, eu tenho agenda toda hora, mas me contracenou nesse filme Nádia Lippe, que era uma global na época. Era global na época. Mas você não lembra. Você não vai lembrar que você é muito jovem para lembrar dessas coisas. Que minha mãe me conta. Tô brincando. Não, tem algumas coisas barre na sua mas então, para não dizer que eu não tenho nada de... Eu gosto da música Estrada da Vida, eu acho uma música bacana, né? Tá certo? Gente, eu descobri aqui que ele sabe fazer muito bem no cinema o papel dele. Concorda? Fiz o papel, exatamente, fiz o papel de prefeito mesmo. Que pedia paciência para o povo, porque a dupla não chegava. E ele estava era um Maverick, parece, né, o carro da época e tal, e o carro esquentava, e eles paravam na estrada. Valeu a pena assistir esse filme. Esse filme foi sucesso na China. Como que chama o filme de chama novo? Estrada da Vida, que é a música deles. Estrada da Vida, Milionários é Rico. Até no dia seguinte, o jornal aqui local baixou isso no vídeo, uma parte do filme. Você vai me ver há 42 anos atrás, tá certo? Você vai me ver há 42 anos atrás. Como era. Mas achei interessante, me faz lembrar, me permita, Paula. Claro. Eu estive na China. E aí falavam que esse filme tinha sido um sucesso na China, né? A China tem 1,3 bilhão de habitantes. E eu me lembro que tinha sempre uma intérprete conversando com as autoridades chinesas, e eu tinha uma curiosidade para saber se... Né? Aí eu andei perguntando para umas 10 pessoas lá, e ninguém tinha assistido o filme. Eu cheguei, olha, não encontrei ninguém que tivesse assistido o filme de Milionários é Rico. Você não deixava as copinhas lá para eles? Que legal. Mas foi interessante. Ô Edinho, a gente vê que você construiu uma família linda, é pai, é vô. 7 netos. 7 netos. Gostoso, hein? É gostoso, né? Muito gostoso. Qual a diferença de ter filho e neto? Neto é filho com mel. Isso Nenhuma responsabilidade, tá certo? Nenhuma gostoso, responsabilidade. Né? Mas é muito legal, cada um com a sua personalidade, né? É muito interessante. E eu observo muito hoje, mais do que até observava os filhos, né? E cada um com a sua educação, né? É claro que eu queria conviver mais com eles. Não convivo, culpa é minha, toda minha, né? Toda minha. Como foi com meus filhos, eu continuei fazendo vida pública, né? Vida pública, você vê que eu falei para você, fazer 50 anos o ano que vem, quantos políticos têm 50 anos de vida pública ininterrupta, né? Então, eu dou graças a Deus por isso e espero que eles me perdoem, não me condenem por isso, né? Deixa eu te contar um segredo. A gente já nasceu perdoado. E eu tenho certeza que já está perdoado por eles, com certeza absoluta. Aí, então, você é pai, você é vô. Aí você é um
político que já foi prefeito quantas vezes? Prefeito uma vez de Santa Fé, aquele mandato de 6 anos, mas eu renunciei com 5 anos e pouco para ser candidato a deputado estadual, para seguir a carreira. E de prefeito aqui em São José do Rio Preto pela 4ª vez. Né? Então, 5 Fui vezes. 3 vezes estadual, deputado estadual em São Paulo, sempre lutando pelas causas regionais, que a região tem a minha marca em escolas, em pontes, em unidades de saúde, um desenvolvimento que eu sempre achei fundamental a região se desenvolver. Fui 4 vezes federal, né? Fui presidente, 4 vezes deputado federal. E ministro é claro também. que eu renunciei 2 vezes no meio do mandato, em 2000, para ser candidato a prefeito. Renunciei para assumir, não para ser candidato. Aí eu era deputado federal em 2000. E fui candidato e acabei ganhando depois 2 turnos. Então, ganhei 2 turnos em 2000, 2 turnos em 2004. A eleição ganhamos em 2016 no primeiro turno e agora em 2020 no primeiro turno, graças a Deus e aos eleitores que têm confiado em mim. Portanto, a minha responsabilidade é muito grande, que eu quero fazer o melhor mandato nesse 4º mandato, o melhor de todos. Apesar de já ter feito grandes questões, resolvido grandes problemas. Uma história. E também foi ministro. Fui ministro, fui presidente de uma empresa pública, a Codasp, 1 ano, fui ministro quase 1 ano também, de portos, um desafio, nunca pedi para ser ministro. Então, vamos ver, vamos olhar para esse mapa aqui. Então, eu estou com uma pessoa que tem uma vida pessoal, assim, linda, construir uma família linda, não importa se você está um pouquinho mais longe, está perto, mas está ali. E você também é um profissional, eu pode chamar de profissional? Não, né? Eu político sou profissional? Não, né? um político, eu diria que o meu estilo é um pouco em extinção, né? Porque eu só faço, a minha dedicação é exclusiva, né? É claro que você fica como você achar melhor, profissional ou um político vocacional. Vocacional. Sabe por quê? Porque eu realmente não encontrei uma palavra. Mas eu estou aqui olhando para uma pessoa que, fez muita coisa aqui e fez muita coisa aqui. Mas ainda sonha? Essa pessoa sonha? Tem sonhos? Conta para mim. O que essa pessoa quer realizar agora? Volta. Eu não posso mais ser candidato a prefeito em seguida, porque já fui, a legislação são 2 mandatos, né? Eu tenho que olhar como é que eu vou estar, né? A idade, o tempo passou, eu já tenho todos esses anos de vida pública, me sinto muito bem, é claro, porque a gente não se vê, né? A gente só vê, igual aquela coisa da mochila, a gente vê os defeitos dos outros, né? Na mochila está atrás, a gente não olha para si, né? Mas eu sou alguém que tem os pés no chão. Eu tenho que olhar, porque governar uma cidade como Rio Preto e fazer política, eu sempre fiz bem feito, sempre fiz com tempo integral. Então eu vou aguardar. Eu não tenho nenhuma ansiedade com relação a isto mais. Eu acho que ser prefeito 4 vezes é um fato espetacular. Eu estou muito feliz de poder continuar trabalhando para o Rio Preto e a cidade vai estar num momento, assim, eu diria que com os cascos, né, pronto para ser cada vez melhor. Vou te dar vou te fazer um convite. Pois não. Na hora que terminar essa última fase, vamos fazer aula de canto de violão? Vamos fazer junto pra gente tocar? Porque eu também gosto, igual você. Só que eu também não tenho talento. Não tem talento. Mas você sabe que eu tento, lindo. viu? Mas faça isso. Violão eu tô até já tô te que legal. Não te amo, mas que legal. canto. Mas se você perceber esse sonho, eu te falo a escola que eu tô fazendo, a gente faz junto e a gente vai competir os talentos a desenvolver. O que é o perdão para você? E você já foi perdoado? E você já perdoou? Eu perdoo sempre. Eu não guardo mágoa de forma nenhuma, mas não durmo com o coração querendo perseguir alguém, nunca persegui ninguém, nunca compreendo as pessoas, né? Essa é uma coisa que Deus me deu também, saber que cada um tem uma circunstância, né? A verdade, às vezes, é questão de perspectiva.
e a educação. Graças a Deus, Deus me deu esse coração que não tem mágoa e que só tem o amor, só tem respeito pelas pessoas e compreensão das circunstâncias. Mas você já foi perdoado? Alguém já te perdoou? Bom, aí não me lembro assim de nenhum fato, de nenhuma situação. Eu espero que me perdoe. Eu peço perdão a Deus porque sei do quanto somos pecadores, né? Tá certo? Eu peço perdão a Deus todos os dias. Porque erramos a todo momento, né? Começou a chover agora. Eu acredito que todo mundo tem algum arrependimento, mesmo que não seja aquela coisa profunda e existencial. E todo mundo também tem um orgulho quando olha para a sua trajetória. Qual é o arrependimento que você tem quando você olha para o teu caminho e qual é hoje, olhando hoje? Qual é o seu orgulho, o motivo de orgulho? Bom, o motivo de orgulho é ter uma vida intensa, uma vida de dedicação ao coletivo, ao público, à família, né? Eu tenho muito orgulho disso e dos mandatos que eu exerci, porque eu tenho a convicção de que honrei a todos os mandatos, né? O que é que eu me arrependo, né? O que é que... eu confesso a você que a minha vida é tão intensa, mas tão intensa, que eu não tenho lembrança neste momento do que é que eu poderia ter feito diferente. Eu não tenho, Paula, assim, honestamente, não tenho. Errei, devo ter errado muitas vezes, mas isso passou. Quando você é ministro, deputado federal, deputado estadual e prefeito inúmeras vezes, você deve ter passado por tantas passagens constrangedoras ou muito engraçadas. Palanque, sei lá. Você pode contar uma constrangedora e uma muito engraçada? Bom, eu me recordo, estava numa luta pela emancipação de alguns distritos à condição de município, né? Então, estava num determinado distrito falando bem do distrito e tal, mas tinha um cidadão embriagado na frente. Isso é um perigo. É um perigo. Você fazer comício e ter um cidadão alcoolizado na frente, bêbado, vamos dizer a palavra, isso, né? Você não pode mexer. Tem gente que não se mexe com bêbado na frente. Quando você está fazendo, você tem que deixar ou encostar mais ou menos. E se ele estiver falando, você não pode deixar a voz dele aparecer. Aí você tem que intensificar o discurso. E eu tinha que falar bem do distrito que queria se emancipar. E eu, de repente, eu dei um espaço, quando eu falava bem, ele falou o nome da cidade, falou, essa cidade é uma mé. Aí ficou aquela coisa. Ficou, né? Ficou aquele constrangimento, tá certo, né? Então, é isso, tá certo? É verdade, além de constrangedor, foi muito engraçado. Edinho, eu tenho umas perguntas de bate-bola para a gente terminar. Você me parece aqui que você tem como a gente fala mesmo? Uma habilidade de equalizar muito bem o nosso emocional, responder à crise com controle emocional. Primeiro, é isso mesmo? Você tem essa inteligência emocional? Segundo, sempre teve. Terceiro, quarto, quinto, olha eu, né? E também, se você pode dar uma dica, como conseguir construir essa inteligência emocional que você está passando? Primeiramente, eu disse a você e repito, eu não faço nada sozinho, né? Você tem que ir administrar uma cidade, sempre vai faltar recurso, você tem que priorizar, você tem que ter uma boa relação com o poder legislativo. Tem muita gente que chega com um projeto debaixo do braço e quer realizar aquele sonho e tal. Você tem que sempre olhar macro e projetar a cidade para o futuro. Então, você tem que ter também esta capacidade de argumentação. E é sempre a falta de recursos, né? Você sabe que não tem recurso para tudo. Então, não tem recurso para tudo. Governar, eu chamo sempre, priorizar. Executar, né? Executar
e fiscalizar. E um bom projeto, né? O que hoje um dos grandes problemas é a falta de bons projetos. Se você tiver um bom projeto, talvez você leve mais tempo do que a própria construção, a própria execução do projeto. Então, isso é algo que é muito importante na vida pública e também no particular, né? Você fazer um bom planejamento. E aí é estar feliz, né, com o que faz, com o que gosta, né? Feliz com o que faz. Eu adoro a vida pública, o relacionamento. Para mim é sempre... dizem que até quando tem a diversidade, um problema, aí é que eu cresço, né? Tá certo? Porque eu não tenho nada a esconder, né? Entendi. Eu não tenho nada a esconder. E eu gosto do debate, apesar de que o executivo, você tem que fazer muito mais do que falar, né? Uhum. E eu tenho o meu viés, como eu comecei prefeito, fui parlamentar muitas vezes. Uhum. E eu admiro os parlamentares e tal, mas eu sou um clínico geral. Então, a administração, eu entendo de tudo um pouquinho, mas eu quero, naquela pasta, naquela área, eu quero alguém que me ensine, alguém que saiba muito mais do que eu. É assim que eu governo. Eu quero ter alguém na área do meio ambiente, que conheça, que me dê aula sobre meio ambiente. Né? Nós estamos vivendo hoje o tema hoje é clima, né? O clima estava na COP26, hoje você tem que estar preocupado com isso. Eu já plantei, aqui nós plantamos uma floresta, eu plantei uma matinha lá na minha chácara. E então eu acho que é importante o médico, o secretário da saúde, dominar o assunto, a educação. Então isso me dá uma certa tranquilidade, eu ter o domínio da situação e ter resposta. O político não pode ter medo da pergunta, nunca. Eu não tenho medo da pergunta, eu vou procurar falar aquilo que é a minha verdade, que é a verdade que eu entenda que seja justificado. O que eu aprendi agora com o que você falou, aí você me corrige se eu estiver errada, é que uma das ferramentas que eu posso utilizar, ou uma busca que eu posso fazer para que eu equalize essa inteligência emocional, primeiro é gostar muito do que faz, porque quando você tem paixão, essa força é tão maior que vai te ajudar nos momentos de crise. Por mais que seja difícil, eu amo, então eu vou em frente. Segundo, para você ter um equilíbrio emocional, é importante que você tenha estofo. Então, é importante que você estude, é importante que você conheça, ou seja, sempre se alimentar de conhecimento, porque isso te dá segurança. É verdade. É isso? É isso mesmo, é exatamente Aprendi isso que você agora. interpretou. É mais um pouco que eu aprendi aquilo... hoje. Aliás, né? Aliás, hoje foi uma aula. Nada. Bom, tem algumas coisas aqui que eu não posso deixar de perguntar por quê. Porque além de eu estar muito feliz de você estar aqui, eu também falei para algumas pessoas que você viria. Eu falei assim, manda uma pergunta. E a pessoa, agora é um bate-bola. Certo. Você pode responder com uma palavra ou com uma frase. Perfeito. Combinado? Perfeito. Um hobby. Bom, eu gosto muito de andar de bicicleta e gosto do futebol. Que legal! Eu adoro, tá certo? O futebol. Onde você anda de bicicleta? Eu ando de bicicleta no centro da cidade, aqui na Badibacite, tá certo? E eu adoro isso, tá certo? Andar de vez em quando eu pego nas estradas rurais, é uma delícia andar de bicicleta futebol, e andar a você pé. joga? Não, eu joguei futebol muito ruim também, nunca fui bom Não, de bola. É hobby, não é profissão. Mas eu até pouco tempo atrás eu jogava uma pelada, né? Uma peladinha, tá certo? Uma peladinha, tá certo? Sempre gostei um pouco de futebol. Atividades. Bom, gosta de ler? Eu tenho certeza sim. que sim. Indique 2 livros. 2 livros. Bom, uma coisa são livros de cabeceira, né? Que eu tenho, é a Bíblia e a Constituição Brasileira. Eu gosto muito de... muito bom você estar sempre dando a lida, né? Tem um tema, você vai lá para ver a Constituição, que é a nossa Carta Magna. Eu li recentemente um livro que chama O Debate. O Debate? O Debate, ou só Debate. Do filho do Miguel, ele é filho do Miguel Arraes. Vai virar uma peça teatral, depois eu te dou detalhes, se chama Debate. É um do Rio Grande do Sul e esse que é filho do Miguel Arraes. Um outro livro que eu estou lendo agora, ele é político, ele foi político e empresário. Barão de Mauá. Vale a pena. Eu tenho! Um Barão dos melhores de Mauá, livros que eu já li na vida. Olha, Biografia, né? Biografia, exatamente, biografia.
Barão de Mauá. Esse homem, pouca gente sabe. Ninguém tem Ele noção. fez a primeira ferrovia no Brasil. Ele a iluminação pública do Rio de Janeiro. Ele tinha negócios. Ele viveu no tempo do Império. É isso né? mesmo. No tempo do Império. Ele conta cada coisa Então, dessa época. Hein? interessantíssimo. Ele Ele conta teve não, um banco. conta ali. Ele teve um banco. É. Depois ele faz Sim. uma carta aos acionistas do banco. Ele tinha empresa no Uruguai, empresa na Argentina, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então, é uma história riquíssima, mas ele quebrou. Ele quebrou porque não tinha políticas públicas. Ele queria fazer o papel do Estado. É muito interessante ler esse livro, uma figura, e ele era contra a escravatura, né? Que é outro livro que eu estou lendo agora é a Escravidão, do Laurentino Gomes. Isso, Laurentino Gomes. Escravidão, vale a pena, tá certo? Estou começando a ler esse livro, parece que tem dois, tem um outro, o segundo volume. Isso. Então, Quando uma pessoa me pergunta qual foi a melhor biografia que você já leu na vida, é dele. Barão de Mauá, eu acho que todo mundo tinha que ler. Tinha que ler, Tinha que ler para entender aquela época, né? E o empreendedorismo, tá certo? E uma visão macro que ele tinha daquele período do Brasil Império. Prato preferido e aquilo que não desce de jeito nenhum. Não, eu gosto de comida leve, eu gosto de peixe e frango, né? Eu gosto muito de peito de frango com tomate, um queijo por cima, tá certo? Gosto da asinha de frango, adoro essas coisas muito, muito simples, né? E peixe é sempre gostoso, né? Peixe é sempre bem-vindo. E aquele que não desce? Não dá. Olha, feijoada, para mim é muito forte, tá certo? Eu gosto muito de comer o verde da feijoada, alaranjada, e pega um pouquinho verdade, de feijão. faz todo sentido, comida leve e comida leve, exato. A música da sua vida. Bom, como eu fiz uma ponta nesse filme Estado da Vida, é uma música que eu gosto muito e o pessoal sempre toca. Agora, tem outra música, Andei, Já Tive Pressa. Do Almir Sater. Almir Sater. Como chama essa música, gente? Já Tive Pressa. Como? Tocando em frente, tocando em frente. Tocando em frente. Mas é linda muito mesmo. linda essa música. Nossa, aquela música Tocando em frente, muito bacana, muito bacana. Com certeza. Semana ou fim de semana? Esse é o desafio você responder. O final de semana só tem sentido se você tiver uma semana intensa, senão é tudo igual. É isso aí. Noite ou dia? As duas coisas. À noite eu tenho muito, porque eu durmo pouco, durmo picado, né? Durmo mal. Eu prefiro durante o dia, que tô intenso. À noite você está cansado, nem produz, nem dorme, tá? Você tem que dormir, né? À noite é para dormir. Dia, muito. Frio ou calor? Eu prefiro o frio. Eu gosto muito do frio. Eu gosto do frio. Eu acho que é uma temperatura, né? Claro. Uma temperatura de 20 graus. Ameno, né? Porque frio para quem calor, mora nessa região. tá certo? Esse ano foi difícil, hein? Foi frio que muito a gente frio, como nunca tivemos. Aqui eu costumo dizer o seguinte: Rio Preto tem inverno 3 dias. 3 dias de inverno. Mas esse inverno foi muito intenso. É marcante. É marcante o inverno. Religião. Eu sou protestante de berço, né? Sou membro da Igreja Presbiteriana Independente. Brasil. O Brasil é um país maravilhoso. País maravilhoso, né? Tem tudo, só precisamos ter a confiança internacional, ter governos, né? Uma população, um mar, né? O Cerrado, a Amazônia, né? Essa nossa região. É claro que ela é um pouco sem muito suspiro, né? A nossa região e tal. Mas é uma região diversificada, de terras boas. Temos um resquício de Mata Atlântica, né? A Cachoeira tem um Talhadão ali. Mas o Brasil é um país singularíssimo, né? Essa miscigenação, os países, os povos que vieram para cá, né? E o brasileiro, né? O brasileiro da Bahia, o brasileiro
do Rio Grande do Sul. É tão rico, né? É muito, do Rio de Janeiro. Rico, né? É um país intenso. Rico de pessoas, né? rico de histórias, de sotaques. É verdade. Estou apaixonada igual você. Aliás, sempre fui apaixonada pelo Brasil. São José do Rio Preto. São José do Rio Preto é uma cidade que tem a vocação da liderança, né? Hoje nós somos referência e vai ser cada vez mais. Rio Preto, com a economia. Agora nós vamos, porque eu digo sempre, Paula, que na crise, uma região diversificada é a última que entra em crise. E quando retoma o desenvolvimento, a gente depende muito dos juros, né? Dos juros, das linhas de financiamento. Agora, Rio Preto tem um percentual de consumidores que é maior que em qualquer outro lugar. Então, é uma região que nós temos que investir cada vez mais em educação. Eu quero trabalhar muito a educação, porque a educação é a base de tudo, né? E eu quero a cidade limpa, né? Porque como é que você chega numa cidade? Você chega pelas avenidas. Se a avenida for bonita, eu gosto da cidade que abraça as pessoas. Eu recebi ainda há pouco 3 prefeitos de Minas Gerais, uma vice-prefeita. O pessoal falou, mas as avenidas são lindas, maravilhosas, né? E eu quero uma cidade boa para todos. Uma cidade sem preconceitos, uma cidade sem bullying, uma cidade que dê oportunidade, uma cidade realmente inteligente que esteja antenada com esse progresso. Para isso eu estou com o Parque Tecnológico, aceitando as startups, esse pessoal, essa moçada que quer inventar, que quer criar. Então, é isso, é essa integração entre o público e o privado. E de um governo aberto, um governo democrático, um governo que sabe ouvir e, se puder, pratica, se puder, aceita as sugestões. É assim que eu imagino o Rio Preto, essa cidade que ela é inigualável. É a capital do mundo, Rio Preto. Capital do mundo. Eu moro aqui, viu, gente? Tirando a família e o trabalho, qual é o maior valor do ser humano? Qual você acha que tem que ser o maior valor do homem? É o sentimento, né? É o respeito às pessoas. Respeitar a diversidade. Dar a mão, né? Poder fazer mais do que a lei exige de você. O empresário olhar o social, né? Ter uma visão da natureza, e que não adianta só nós vivermos bem, só nós não termos problema. Nós temos que contribuir para que todos possam ser felizes, oportunidade de ser feliz, porque no fundo é isso que nós queremos. É para isso que a gente acha. A felicidade é o objetivo de todos nós, é sermos felizes e administrar o contraditório, né? Administrar a diversidade. Fala para mim, sucesso e felicidade é a mesma coisa para você ou são coisas separadas? Não, eu acho que o sucesso é você atingir aquilo que você sonhou. E o sonho o sucesso é o sonho realizado. É o sonho realizado. Então, estão muito conectados, né? E aí, a gente tem a felicidade. Aí você tem a felicidade. Você faz aquilo que gosta, atinge o objetivo, não se frustra. Qual que é o grande problema hoje das pessoas, né? Dizem, problema mental, depressão, né? Depressão, problemas de toda a ordem, né? E as pessoas serem aquilo que gostariam de ser mesmo, tá certo, né? Qual que é o parâmetro? Não tem parâmetro. Os parâmetros são nós mesmos que criamos. Acho que é a liberdade, né? Não tem bem maior que a liberdade. Eu amo a democracia, a liberdade de imprensa, tá certo? Eu quero todo dia dizer, por exemplo, que esse tempo você diz que não é desta área. E, no entanto, você dá um show aqui, uma conversa que eu não sei nem há quanto tempo nós estamos aqui falando, conversando. Tá gostoso, você, muito legal, você com essa espontaneidade toda, deixa o entrevistado também totalmente à vontade, né? Eu não sabia mesmo como como seria essa nossa conversa. Eu fiquei muito feliz de poder estar aqui com você. Estou feliz, gente. Hoje eu tive sucesso e felicidade.
Pensando na sua vida, por quem é o seu mais profundo obrigado? A Deus. A Deus primeiro. A Deus, aos meus pais. Meus pais que investiram, né? Me deram oportunidade. E eu peguei esta oportunidade. Meu pai falou, filho meu não fica na barra da saia da mãe. E sustenta e dá condições. E eu, né, através desta oportunidade, eu fui caminhando com os próprios pés e somando e ganhando espaço e fazendo aquilo que gosto, né, que é governar uma cidade, né? A cidade precisa de empreendedores, precisa de bons empresários, precisa de bons profissionais, mas precisa de alguém para cuidar da cidade, né? Que organize a cidade, né? E eu fiz essa opção, que não agrada nunca a todos e nem tem essa pretensão também de agradar a todos, mas quero ter a consciência tranquila de que estou fazendo justiça. Eu acho que isso é fundamental também. Uma das coisas que as pessoas precisam é justiça. Justiça. Está acabando. E antes da gente se despedir, o nosso podcast, ele chama Bossa Nossa. A palavra bossa tem inúmeros significados, dentre eles é aquele que, aquela qualidade, aquela habilidade, aquilo que só a gente tem ou aquela coisa tem para ser aquilo que se é. Para você, qual é a bossa que um homem que tem uma saúde mental preservada para ser político? Qual é a bossa desse homem que tem essa saúde mental preservada e ainda assim é político com tantos desafios? Bom, é ter equilíbrio, né? Muito equilíbrio, bom senso. Bom senso. Bom senso é fundamental, né? Saber se posicionar na hora certa, ouvir, é muito importante ouvir, e ter a consciência de que não é dono da verdade, não é dono da verdade, e de que ninguém faz nada sozinho, você precisa estar sempre com uma equipe competente, e ter a consciência também de que sozinho você pode chegar mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe. E você chegou longe, né? Graças a Deus, eu estou muito feliz de poder ter realizado, olhar para trás e dizer que eu tenho uma contribuição para o desenvolvimento de Rio Preto, dessa região. Essa oportunidade de estar aqui com você, batendo esse papo. Você acabou de falar sobre o seu sucesso, e eu vou te falar uma coisa. Eu sou de Marília, eu não sou de Rio Preto. Eu estou aqui há 20 anos. E eu sei, sim, que sem demagogia, sem preparo, nada disso, mas eu sei que é muito difícil estar no papel de vocês, principalmente dos políticos que estão ali por vocação, por amor, por propósito. Eu te digo que, claro, como você mesmo falou, nem o nosso pai agradou todo mundo. Então, você jamais vai agradar todo mundo. Mas eu posso e sou testemunha, não sendo da minha cidade natal, que você tem uma trajetória onde a maioria das pessoas que estão nessa cidade são admiradoras. Então, isso é sucesso. Eu fico muito grato, né? Muito grato. Eu quero sempre aumentar esse percentual, né? Porque eu tenho ganho as eleições. Eleição em 2 turnos é a maioria dos votos válidos, né? Então, não é fácil você ter uma cidade que é crítica, né? Rio Preto é uma cidade que tem bons formadores de opinião, é uma cidade que tem muitas universidades, muitos empresários que não vão por uma conversa. E aí, né, a gente está falando em conversa que não agrega, os fake news que propagam inverdades, né? A gente precisa ter muito, acho que as redes sociais, ela tem um papel importante, mas a notícia negativa, a notícia falsa, esta não contribui, né? Esta não contribui. E somente o entendimento, somente o conhecimento, uma mente aberta, né? Um juízo crítico pode ser a vacina exata para combater
o fake news e a fiscalização e a penalidade, né? Tá certo? Só para deixar aqui registrado e ratificar não, quando a gente quer dar peso para o que você falou, como que é legitimar o que eu acabei de falar. Quantas vezes você foi prefeito dessa cidade? É a 4ª vez que eu sou prefeito de Rio Preto. Então, pronto, a frase que eu falei, o que eu contei aqui é pura verdade. Edinho, chegamos ao fim. Eu, assim, adorei demais, por inúmeros motivos. Porque eu sabia, primeiro motivo, você falou aqui de mim, vou te falar, você consegue emanar uma serenidade que dá muita segurança para mim, me deu muita segurança quando você já entrou. Então, isso é muito generoso, eu acho que é natural, mas é generoso para quem está do lado de cá. Então, te agradeço por isso, por ter tirado de mim o meu melhor. Você conseguiu fazer isso, então eu sou muito grata. Gostei também porque eu descobri inúmeras coisas que eu gostaria de descobrir de um homem por trás do político, que é exatamente o que a gente queria descobrir aqui. Então, muito obrigada de novo e peço então para que você se despeça e deixe uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo e ouvindo. Bom, eu queria passar às suas mãos, né, esse Sonho Realizado. Esse livro é de 1998, para você ter uma ideia, são, portanto, 23 anos que a ponte rodoferroviária, que está aqui sobre o Rio Paraná, o trem que passa por aqui, por Rio Preto, e que nós vamos fazer o contorno ferroviário, ele liga o Porto de Santos ao centro-oeste brasileiro, onde é produzida a soja, o milho, grãos. E durante 28 anos eu lutei por esta ponte. Olha, estudante, eu ia, para você ter uma ideia, ter um encontro com o ministro dos Transportes em Brasília, era o Mário Andreasa. Eu ia como representante da juventude, falar comigo. E eles me recebiam, para você ter uma ideia. E aí eu registrei nesse livro aqui as histórias do sonho realizado, que é a ponte, que vale a pena conhecer. Essa ponte tem 3.600 metros, ela é ferrovia embaixo e uma rodovia duplicada por sobre a ferrovia, ligando o estado de São Paulo ao Mato Grosso do Sul, tá certo? E aqui, o livro do Mário Soler, 38 anos na estrada, né? Eu já estou com 49, o ano que vem, então ele está defasado 11 anos. Depois disso, eu já ganhei a eleição de deputado federal de novo em 2014, prefeito em 2016 e prefeito em 2020. Então tem 3 eleições que esse livro já não atualizou. Vou ler com toda certeza então, e falar. Aqui tem um pouco, aqui se você olhar aqui, você vai ver aqui a questão do Edinho. Esse é o amigo que eu te falei, que vale a pena você ler essa carta aqui, caro amigo e irmão. Isso é Maria. E aqui, o menino que queria ser prefeito. Aí, gente, o menino que queria ser perfeito. Quem está no YouTube tá vendo a foto do menininho que a gente conversou com ele um pouco 13 anos, hoje. 12, 13 anos aí. A gente conversou com ele um pouco hoje, com esse menino. Sobre isso. Foi uma delícia. Muito obrigada, com certeza eu vou ler. Tá bem. E vou fazer um convite. Alguém teria que fazer a edição desse livro e colocar aqui os 50 anos de Edinho Araújo. Com certeza vai ter, né? Bom, então é isso. Pode se despedir e deixar uma mensagem para todo mundo. A maioria das pessoas, eu imagino, que esteja nos escutando e assistindo, não é nem de Rio Preto. Sim, então, sim. Pode deixar um abraço a todos, né? Onde quer que estejam. Esse pós-pandemia, praticamente, estamos saindo dessa pandemia, que ela não retorne. Ser solidário com aqueles que perderam, mas solidário também com os profissionais da saúde, que tiveram um papel importante. E a minha luta aqui, Paula, foi não permitir que ninguém ficasse desassistido. E graças a Deus, ninguém ficou desassistido. Estamos com mais de 70% de vacinados, as 2 vacinas já. E desejar que 2022 seja o ano da retomada, a retomada da economia, né? Houve setores que sofreram muito com isso, uns sofreram mais. Teve algumas atividades que cresceram até, se reinventaram. Eu acho que o tempo é do conhecimento, do estudo permanente, continuado, né? E do diálogo, e que nós possamos viver
num país onde possa prevalecer o amor, o respeito às pessoas, o respeito. E darmos oportunidade. É dever de todos assistir as crianças. As crianças, primeiro a família, depois o Estado, o poder público. E uma sociedade onde o empresário tem esta visão do social, do meio ambiente. Hoje é muito importante nós termos essa responsabilidade com o meio ambiente, com árvores. Eu quero plantar mais árvores. Eu adoro plantar. Eu quero plantar mais árvores. E que a nossa cidade possa continuar sendo, e a região, e o Brasil, e o mundo inteiro, possa ser cada vez mais um mundo de respeito e de paz. Muita paz é o que eu desejo a todos. Eu desejo que os seus desejos sejam realizados. Porque se eles forem realizados, está todo mundo feliz. Bom, chegamos... Parabéns. Não, e a última palavra é parabéns para você. Obrigada. Parabéns pela sua desenvoltura, né? Pela espontaneidade e pelo brilho dos seus olhos. Mas você lembra que aqui você disse que um dos elementos que faz com que a gente tenha um bom equilíbrio emocional é se apaixonar pelo que está fazendo? Eu estou apaixonada aqui agora pelo que eu estou fazendo. Então você adicionou um equilíbrio emocional em mim. Equilíbrio emocional, é isso. Eu que agradeço. Tá eu agradeço muito. E agradeço vocês também que ficaram todo esse tempo com a gente até o fim. Não esqueça de ativar o sininho, dar um like e se inscrever nos canais para que essa conversa maravilhosa, que eu adorei, espero que vocês também tenham adorado, chegue a mais pessoas. Eu estou no estúdio da Mãos à Terra, como vocês sabem, e até o próximo episódio. Até!